Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Jotânio Pereira, mais uma vez essa gravação trazendo para você algo muito interessante. Hoje a gente também vai falar sobre homens que inspiram, sobre essa mentalidade de sucesso, e eu estou com um convidado aqui que vocês vão conhecer, ele vai se apresentar melhor para vocês, mas já vou logo dizendo, o nome dele é Júlio, né? Júlio Silveira. E é uma satisfação tê-lo aqui. Eu tenho certeza que vocês também vão gostar pra caramba. E ele também faz parte do Homens que Inspiram, né? Que é o livro de coparticipação que nós estamos. E eu já vou logo pedindo para você, deixa aquele like, compartilhe com os amigos, compartilhe com o familiar, deixe seus comentários aqui embaixo pra gente. Eu tenho certeza que vai ser muito importante. E também diga pra gente o que é que você gostaria que eu trouxesse aqui no JP Podcast. E também, desde já vou agradecendo aqui sua presença, o seu tempo aqui conosco. Então, Júlio, seja bem-vindo ao JP Podcast. É uma maravilha, desculpa, é uma maravilha ter você aqui conosco para a gente falar sobre um assunto tão legal, um livro ao qual a gente está participando e trazer algo também para o pessoal, né? Sobre a mentalidade de sucesso, sobre que as pessoas também podem mudar e chegar a um outro patamar da vida. Então vou deixar que você possa se apresentar e desde já gratidão pela sua presença. Então, boa tarde. Meu nome Boa é Júlio tarde. Silveira. Meu nome é Júlio Silveira. Eu sou treinador comportamental, sou especializado em liderança e na gestão de pessoas. Como o Jutânio falou, nós fizemos parte do livro Homens que Inspiram. Está até aqui do lado, depois talvez ele vai. Homens que Inspiram. Eu e o Jutânio, mais 10 homens, somos coautores desse livro. Dentro desse livro a gente conta a nossa história de empreendedorismo e algumas adversidades que a gente encontrou na vida, mas superamos todas porque nós temos um propósito e dentro desse podcast a gente vai trazer algumas informações para vocês. Obrigado. Pronto. Você falou um pouquinho sobre você, mas conte um pouquinho mais sobre sua história, Júlio. É, De repente algum desafio, ou de repente também pode trazer algo também super positivo. O que fez com que Júlio chegasse até aqui? Que Júlio pudesse ser essa pessoa que você é hoje? Eu tenho uma frase que fala assim: a família que nasce é destino, mas a família que você constrói é sabedoria. Então, partindo disso, eu moro na cidade de São Leopoldo, aqui no Rio Grande do Sul, fica bem distante de Salvador. E eu sempre fui criado numa família humilde e trabalhei com meu pai desde os 8 anos de idade. Ele já dava algumas orientações e a partir dos 12 eu fui trabalhar em construção civil com ele. Eu trabalhei como servente de pedreiro, mas a ideia do meu pai era sempre que eu fosse continuar a carreira dele. Até nós brincava, meu filho vai ser mestre de obras, ele falava. Porque o top dele seria a pessoa que comandasse só uma obra ali, o máximo empreiteiro. Seria Eu entendo. a visão que ele tinha de mundo. E dentro disso, a gente, desde 2018, eu busquei especialização, fiz practitioner em PNL, e ali foi que expandiu minha mente, que eu comecei a ver que nós que decidimos o nosso destino, né? Óbvio, sempre colocando nas mãos de Deus, porque Ele que é o Criador, Ele que vai... Nossos planos, a gente apenas é um rascunho. Quando a gente bota na mão dele, se serve do propósito dele, ele vai abrindo as portas, né? E dentro disso, eu busquei uma caminhada, eu saí, fui para o Exército, trabalhei até os 18 anos na construção, fui para o Exército. No Exército eu servi 5 anos, eu era cabo motorista dentro do quartel. Aí fiquei 5 anos, dei baixa, logo que saí, entrei numa autoescola. A autoescola aqui do Rio Grande do Sul, no Centro de Formação de Condutores Sinos. Eu trabalhei por 17 anos, eu comecei como instrutor prático, eu dei aula de carro, eu dei aula de moto, dei aula na categoria profissional que é ônibus, a gente não tinha caminhão, era terceirizado. Daí, dentro disso, já no início eu buscava bastante me destacar, a proatividade. Aí tinha um cargo de coordenador, que era responsável pela frota, abastecimento, essa parte toda. Aí, com o meu desempenho, a proprietária me chamou e me colocou nessa função. E aí, depois de 13 anos,
buscando desenvolvimento humano. Aí fiz uma formação para ser... Primeiro fui para o Paraná, Cascavel, no Paraná, e fiz para diretor-geral. E em Porto Alegre, aqui na cidade de Porto Alegre, fiz para diretor de ensino. É um curso para poder ser para poder ser diretor de ensino, eu tive que fazer uma graduação. Aí eu fiz uma graduação em logística, aí depois eu fiz uma pós-graduação MBA em liderança e na gestão de pessoas, e aí surgiu a oportunidade de se tornar diretor, onde eu fiquei por 4 anos, e todos os setores eu trabalhava, desde o atendimento, eu fazia muitas técnicas de rapport com as atendentes, porque elas até brincavam, Júlio, o cliente chega xingando ali, botando os cachorros, tu para na frente dele, o cara ainda sai te agradecendo. Eu digo, calma, porque tudo tem um lado, nada é do nada. Quando a pessoa está te xingando, ela está no emocional, ela não está na razão. Então eu deixava ela conversar, a pessoa... Às vezes a gente entendia, com o tempo de trabalho, a pessoa só queria expor o que ela tinha. Ela não queria saber, ela queria uma solução. Eu chegava e dava uma dica ali, conversava com a pessoa, algumas técnicas de rapport, e daí fui falando, a pessoa, obrigado, muito obrigado, e saí, agradecia, e não falava mal do CFC, na verdade até elogiava o atendimento. E aí a gente trabalhava, os instrutores também, a questão do que cada aluno tem uma fase de aprendizado, então tem bastante assunto aí para... realmente. Mas isso tudo é bom que serve de aprendizado na nossa vida. Se a gente não vive esse processo, se a gente não vive essa jornada, muitas vezes a gente pode chegar lá no resultado ou faltando algo, com insegurança, ou talvez não realmente ofertando para o outro ou para nós mesmos aquilo que nos deixa mais feliz, nos deixa mais com o pé no chão, nos deixa mais com vontade de dizer assim, eu posso mais, eu posso fazer outras coisas e perceber que eu não preciso prender nada em mim, eu não preciso querer fazer nada com o outro, porque além de estar todos nós conectados, a gente fazemos parte dessa rede de conexão humana, não só humana. Eu acho que tudo aqui no planeta, Júlio, estamos conectados. Tudo que for vida, nós temos uma certa conexão. Se tem vida, tem energia. E mesmo que a gente ache que não tem vida, por exemplo, uma pedra, a pedra também ela tem energia. Então tudo está conectado. A gente só não consegue entender e não consegue ver porque os nossos sentidos, os quais a gente utiliza bastante, que são os 5 sentidos, é ver, escutar, é o tato, é o paladar, é o cheiro, a gente ainda não consegue ainda nessa percepção, mas a coisa vai muito mais. A gente sabe que nós temos cores que nossos olhos não conseguem ver, a gente tem sons que a gente não consegue escutar, então, assim, existe muito mais um mundo presente dentro de outro mundo que a gente ainda não consegue perceber. E quando a gente começa a ter essa noção, a gente, como você falou, você começa a mudar a mentalidade. Então, foi, como você mesmo disse, através do curso de PNL, você começou a perceber que a coisa começou a mudar. E quando chega alguém pulando, puxando os cabelos, reclamando, você vai estar na sua centralidade e sabendo que o outro, ele pode ser quem ele quiser. Ele pode xingar, ele pode falar, ele pode estar calmo, ele pode reivindicar. Mas quem não pode sair do sério, quem não pode perder a tranquilidade, acho que seria, no caso, você ou você que está me escutando. Mas tem vezes que a gente acaba se levando ou deixando nos ofender por coisas que o ser humano faz e a gente traz para a gente como verdade. Mas será que é realmente nosso? Ou de repente é uma situação do outro? Então, assim, no decorrer dessa história, que eu trago bastante o autoconhecimento também nesse livro, eu abordo muito isso, a questão do autoconhecimento. Conhecer para se autodeterminar. E quando a gente dá esse primeiro passo, é como se você saísse de um estágio de criança para um estágio de adolescente ou de adulto, onde você tem a capacidade de entender mais. E quando a gente fala no livro Homens que Inspiram, sem dar spoiler muito em relação ao que as pessoas precisam ler do nosso livro, né, Júlio? O que é que você traz dentro da sua história? Pegando o gancho que tu falou, a questão do... Ah, não, pode falar, desculpa.
Pode continuar. Não, eu queria dizer assim, dê um pouquinho degustar, para o pessoal degustar o que é que você está trazendo. Eu já dei também aqui falando sobre o autoconhecimento, sobre essa questão de se conhecer mais. E você, o que é que pode trazer para as pessoas para elas se interessarem, adquirir esse livro, né, que é sensacional, com homens que inspiram. Antes de nós partir para essa linha, só dando continuidade à questão que tu trouxe ali Pode continuar. ah, tem uma frase do John Grider que a gente usa bastante, até as atendentes brincavam, porque lá usava bastante a repetição, falava para ela. Então, nada externo afeta teu interno. Daí elas falam assim, Maravilha. mas fulano me xingou, ele me tratou mal. Eu digo assim, ó, se o que ele está te falando está te fazendo mal, o problema não está nele, o problema está em ti. Porque tu só deixa alguém fazer Perfeito. mal para ti quando tu dá intimidade. Qual a intimidade com esse cliente que tu tem? Eu falava, não, mas eu não tenho intimidade, então como é que ele vai fazer mal? Quando tua mãe e teu pai te xingam, a gente sente mal por quê? Porque a gente tem intimidade. Então tem que cuidar a intimidade que tu dá. Não absorve o problema do cliente. Filtra, vê qual é o problema dele, e dentro do que a gente propôs, tu dá a solução. Mas tu não pode absorver, porque senão tu vai chegar em casa e vai descontar em alguém. Delas, tá. Daí nada externo afeta o interno. Elas passavam brincando comigo. E também outra Que frase que eu bom, falava. né, cara? Isso. E também outra frase que eu falava bastante assim, ó. O problema não é o problema. O problema é o estado que você entra no problema. Então, a pessoa, se ela tá irritada e tu vai falar com a pessoa irritada, são dois irritados. Então, mais com mais dá mais. Então, tem que fazer a matemática básica. Então, eu baixo a minha primeira... Como eu falava, o cliente estava reclamando, eu estava na minha sala lá escutando. Ele falava, desgruda, vai lá, Júlio, calma. Ele está no emocional. Eu vou chegar lá, ele vai baixar um pouco, eu já vou chegar com a proposta pronta. Primeiro eu queria entender o problema dele. Quando ele gritava lá, mas eu paguei, tinha um exame toxicológico, era bastante problema que dava. Mas eu paguei, agora eu tenho que pagar de novo. Tá. O problema dele é o exame toxicológico. Eu lá na minha sala escutava, eu saí, eu ia com o braço cruzado, ele estava com o braço cruzado, eu ia conversando com ele, aí eu descruzava o braço. Quando eu descruzava o braço, a gente faz essa técnica de rapor, eu vi que ele baixou também. Eu digo, agora quem está dominando a conversa sou eu. Eu falava, eu entendo, eu sei o que o senhor tem, eu entendo, nós aqui vamos fazer tudo o que precisar para o senhor, só que a legislação exige que o senhor a cada 2 anos e meio tem que fazer. Aí fui dando os argumentos, mas quando ele baixou o nível, primeiro eu falei num tom mais baixo e trouxe ele para o tom que eu queria. E fui falando para ele, ele entendeu que eu dei os argumentos, dele, muito obrigado, eu achei que vocês estavam querendo ganhar dinheiro nas minhas costas e tal. Aí depois disso, ele, muito obrigado, eu vou fazer o exame de consciência, vocês podem indicar alguém? A gente passava a parte do procedimento. Mas eu sempre falava para as gurias, tu tem que entender o que o cliente quer. Não adianta tu ir na bom, ele tá bravo, ele não quer gastar dinheiro, isso é óbvio. Mas nós temos ele tem que fazer o exame toxicológico, um dos exemplos, né, para poder dar procedimento na carteira profissional. Talvez não entenda, mas para renovar uma CNH profissional, categoria C, D ou E, tu tem que fazer o exame toxicológico a cada 2 anos e meio. Sem isso, o próprio sistema não deixa tu renovar, né? Aí dentro disso, o pessoal, não vou pagar mais 150 e tal, que era o valor do exame. Seria uma das Entendi. questões. Isso. Você falou, Júlio, e quando você trouxe isso aí, eu lembrei de algo assim super interessante. Porque eu também sou analista, eu sou analista de perfil comportamental e também sou analista de perfil corporal. Você já ouviu falar dessas duas possibilidades? Talvez não na linha que tu trabalha, né? Mas aquelas pílulas que a gente pega, né? Não mais a fundo como tu trabalha. Beleza, eu vou trazer para você. Aí, o que você falou é maravilhoso, por isso que eu quero trazer essa situação. Você falou que o cliente ele estava ali chateado, ele estava reclamando, 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 e você esperava, né? Porque assim, segundo Reich, que é o pai em relação à análise de perfil corporal, que ele fala sobre 5 traços de caráter, ele fala sobre o esquizoide, ele fala sobre o oral, ele fala sobre o masoquista, ele fala sobre o psicopata e o rígido. Quem tiver interesse, eu vou colocar aqui, acesse aqui embaixo que você vai encontrar uma playlist no meu canal do YouTube que você vai entender tudo, tudo, tudo sobre esses 5 traços de caráter. Então você vai entender tudo, porque lá eu estou explicando, tem imagem. Você vai sair de lá, não um expert, mas você vai ter uma certa compreensão.
E querendo mais, eu estou aqui de braços abertos a te atender, te dar um relatório de 42 páginas e principalmente dar uma devolutiva para você, mas esse um mapa com todos os seus traços para você começar a se entender mais. Isso também é autoconhecimento. E quando eu me entendo mais, eu vou entender mais a minha esposa, eu vou entender mais o meu marido, eu vou entender mais os meus filhos, eu vou entender mais o meu chefe, eu vou entender mais o meu colaborador, eu vou entender aquela pessoa, aquele cliente, como o Júlio está trazendo, que ele fica chateado. E voltando ao ponto que Júlio estava falando, é o seguinte: todos nós que temos 5 traços de caráter, não estou falando ainda de comportamento, eu estou falando traços de caráter. Existe em cada traço de caráter uma pilha, como se fosse uma pilha. Eu não vou citar nome de pilhas aqui, mas todo mundo conhece o que é uma pilha. E a pilha da gente, no nosso momento de chateação, cada traço, nós temos os 5. Quando mede, é que a gente vai saber qual o maior traço que eu tenho, qual o maior traço que o Júlio tem, qual o maior traço que você tem. E no momento de chateação, você tem sua pilha. E a pilha, de repente, ela está carregada, e aí você tem que deixar a pessoa descarregar. Deixa a pessoa reclamar, deixa a pessoa falar, deixa a pessoa falar. Aí quando você viu que ela já baixou mais a bola, aí chegou o momento de você ou pedir desculpa, ou você conversar com ela. Então é aquilo que Júlio trouxe realmente. Aí sim, a coisa começa a funcionar. E você sabe que vai existir traços que ele tem a pilha carregada. Tem outros que tem a pilha que é baixa. Ele tem grandes projetos, mas não tem pernas para fazer. Tem aquele que de repente tem uma pilha mais no médio, tem outro que tem uma pilha mais carregada. Então a gente precisa saber disso para quando o maridão estiver falando, vocês vão ficar aqui, tá? Ou trazer algum problema se eu começar a discutir junto com ele. Ou eu discutir junto com ela. Deixa reclamar, deixa falar. Ah, você não tem argumento, você não quer falar comigo, que não sei o quê. Deixa. Júlio trouxe uma coisa perfeita aí. Deixa falar. Aí depois você começa a conversar, aí a pessoa vai conversar com você normal. E aí, vamos tomar um café, não sei o quê, vamos sair. Pronto. Gente, não era aquela pessoa que estava discutindo comigo, brigando, que ia fazer isso, que ia destruir o mundo. E daí a pouco a pessoa ficou calma, ficou tranquila, ficou calminho. Tomei 3 gotinhas de calma. Então é maravilhoso quando a gente entende em relação a isso, gente. E quando você traz isso para o lado profissional, você traz isso para o lado financeiro, você traz isso para os lados dos seus traumas, a gente tem como ajudar e ajudar bastante. Agora, para isso, as pessoas precisam se permitir, porque as pessoas, Júlio, tem hora que elas preferem investir numa casa por 30 anos, num apartamento por 30 anos, pagar um carro por 5 anos, mas não tem coragem de fazer nada em relação ao seu autoconhecimento, né? Então, é um momento para refletir. Dentro disso, Júlio, e dentro da sua experiência, o que é que você mais pode contribuir aqui para a gente? Essa questão do buscar o desenvolvimento, que é, como eu falei, a gente vem de uma família mais humilde, tudo que é a crença que a gente tem, que tudo é caro, né? Mas quando a gente começa a entender o valor que aquilo vai trazer para a tua vida, tu faz, é que a gente brincava ali, parcela em 10 vezes, parcela em 12 vezes, mas é importante tu saber que aquilo é a primeira formação que eu fiz em 2018, né? Ela custou, acho que foi R$ 4.000. Naquele tempo, salário mínimo nem sei quanto que era, mas eu não me preocupei com o valor, eu sabia que aquilo, né, de acordo com o que eu tinha buscado, ia causar o que eu precisava. Como eu estava na transição de carreira, eu sabia do recurso que eu necessitava para poder. Como eu vim de uma linha militar, servi 5 anos no exército, eu tinha uma visão diferente do ser humano. O ser humano ele tinha que cumprir a missão. Até dentro da autoescola, quando eu dava aula, depois que eu fui buscar entender, eu fazia uma forma diferente. Quando eu dava aula, eu era muito no forte impacto para a pessoa. Meus alunos até flexão pagavam quando erravam um pisco, alguma coisa.
Era um pouquinho mais, vai fazer isso no mundo de hoje já fica um pouquinho mais complicado. Então, até fui chamado lá, não pode fazer isso, como é que tu vai fazer um cara fazer flexão? Eu digo, não, tudo bem, mas é quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Então, se tu não consegue Com pensar, o teu corpo... certeza. E daí, dentro É disso, eu verdade. via que eu tinha que tratar as pessoas melhor, não que eu tratava mal, que eu sabia do potencial da pessoa. Tanto que eu fiquei 1 ano e meio sem reprovar ninguém na categoria profissional, tinha 9 por semana de prova e não rodava ninguém. Era 15 aulas, passava tudo de primeira, no profissional no ônibus, na categoria do ônibus. Só que eu sabia, porque hoje em dia, os instrutores, a maioria que a gente agora passa para eles, que 50% é do aluno, 50% é teu. Só que naquele tempo eu entendi que o 100% era meu, porque quando eu fui contratado, a proprietária falou, tem que fazer isso, isso, isso. Eu entendi que a minha missão era os alunos passar. Se um aluno reprovasse, Entendi. eu ficava muito preocupado. Eu fui perdendo os cabelos, né? Hoje estou careca, mas porque eu dei muita aula, eu chegava em casa, sábado, domingo, eu anotava ali, esse aluno eu vou dar aula para ele, tem que ter... Eu me preocupava com o aluno, eu criava situações para ele se desenvolver bem. Hoje em dia, querendo ou não, a gente faz a nossa parte boa, né? O instrutor, o diretor, todo mundo faz, só que tem que entender que tem que ter a parte do aluno. Hoje eles não têm muito essa visão. E daí eu entendi que a pessoa, às vezes, era o único dinheiro que ela tinha para investir na categoria profissional, que é mais caro, né? E daí ela chegava, precisava dessa carteira, porque se eu passar nessa prova, se eu conseguir habilitação, eu vou conseguir um emprego melhor, vai dar condição pro meu filho. Eu digo, então tá, mas eu vou te ensinar do meu jeito. Daí eu falei, mas ou tu vai ficar fortinho nos braços, ou tu vai passar na prova. Aí eu tinha essa visão. Daí quando eu comecei a buscar conhecimento interno, aprendi a desenvolver, desenvolvimento humano, eu entendi que as pessoas, cada um tem o seu período, tem o seu tempo, tem as crenças que às vezes a pessoa traz do pai, ou às vezes uma mulher que vai dar uma aula, o homem também. Você não é capaz, você é burra, né? Aí tu vai começando a entender, e com as conversas que a gente vai tendo com os alunos, tu começava a entender e ia quebrando algumas crenças para depois tu entrar com o conteúdo. Mas isso demorou. Para mim, eu já entrava com conteúdo, se a pessoa não aprendeu, daí eu pressionava ela bastante até que abria, né? A gente fala que é o sistema SARA, né? Ali a pessoa abre para poder receber a informação, que era vital para ela, né, que a gente fala. Legal. Isso a gente vê que você tinha uma metodologia, para alguns talvez fosse um pouquinho rígido, mas para você era uma coisa que estava dando certo. Quando você disse e você traz em relação à questão do exército, e que você era militar, e que você, quando saiu, você tinha uma visão diferente em relação às pessoas, conte pra gente como é que era isso, só pra gente entender. Tá bom. Não, porque no exército é assim, a gente tem 100 pessoas. Lá tu não tem como saber quem é o perfil de cada um. Então tem um método que está dando certo, sempre deu certo, desde o tempo do Marechal Rondon lá. Foi Eu te dizer feito uma daquela... coisa, tá precisando me contratar para eu descobrir, dizer, ó, esse é assim, esse é assim. Isso. Não, agora como eu estou nessa parte, eu já... Tá aqui até o blindado, que tem o blindado de lembrança dos 5 anos, que eu era da artilharia. Então agora eu já tenho mais bagagem para começar a entrar nessa área e trabalhar com eles. Só que lá tinha 100 pessoas e eram dadas as regras e tu falava assim, até na hora de dar o tiro, que é um exemplo que eu sempre uso, quando tu vai dar um disparo lá de arma de fogo, que a gente fala, com um fuzil, a pessoa é muito fácil dar um tiro, daí, tu senta lá, daí fica na posição, deitado, em pé com apoio, só que daí a pessoa acha que tu vai dar um tiro assim, com toda a calma, todo... Não, ficava atrás um sargento batendo na tua cabeça para testar teu psicológico, porque situação de guerra tu não vai dar ao inimigo, só calma que eu tô mirando ali, depois eu vou... Então lá a gente tratava essa parte, então tu tinha a forma de atirar e tu tinha que estar sempre concentrado para acertar o alvo. Então, dessa visão, todo mundo era tratado igual. Então não tinha, fulano, é filho de papai, é rico, pobre, tem dinheiro, não tem. Todo mundo seguia o mesmo método. Se não aprendia, aí tinha as formas da regimento do disciplinar do exército, cumprir a punição. Então, tu seguia outras linhas de... Porque tu não estava preocupado com o indivíduo, ele tinha que seguir o que fosse determinado. Então, a gente falava, tu vai fazer isso? Não vou fazer, ok. Faxina sábado, domingo. Não fez, não sei o quê. Cadeia 15 dias. Tinha essas regrinhas básicas. Né? Então, tu não te preocupava com o indivíduo. Ele tinha que seguir a regra. E quando eu saí do exército,
proprietária falou, o aluno vai vir, tem que fazer isso, ok. Então, a missão é o aluno ser aprovado. Não importa o que ele vai sofrer dentro das minhas mãos. Mas ele não sofria, só que o objetivo dele, óbvio, tinha uma conversa ali, mas eu falava, qual é o teu objetivo? Passar? Então tá, eu faço assim, assim, assim. Até uma vez, alguns chegavam na recepção, eu quero trocar instrutor. Não, tu quer trocar? Não, não quero trocar. Só que tem que pedir para ele baixar a bola ali, porque ele grita muito. Mas eu não quero, o cara é bom, o cara é bom. Aí voltava no outro dia, minha reunião, tu foi lá reclamar, ô Xingalão, não sei o que. Não pode falar, rapaz. Tu não pediu para te passar? Tô te dando a informação. Ah, mas é que... Não. Tu quer passar ou tu quer que eu fique te adulando? Então, eu tinha essa comunicação, era mais agressiva. Porque eu sabia o objetivo dele, eu sabia como ser aprovado. Até eu brincava que eu fiz as 30, os acertos, quando eu fiz a teórica, eu acertei as 30, não errei nenhuma. Passei de primeira no carro, passei de primeira na moto, passei de primeiro no ônibus, sem perder nenhum ponto. Então eu tinha aquela questão que nem o título do livro, que a gente acabou não falando, que é do exemplo. Eu sabia como chegar. Então a pessoa, eu quero passar. Então eu já cheguei lá. Então eu sou, como a gente fala hoje, eu sou o teu mentor. Vou te pegar pela mão e vou te levar no teu objetivo. E a pessoa passar. Mas, óbvio, como a gente tratou da questão do exército, lá todos os 100 eram tratados igual. Não era, o Júlio é assim, eu vou tratar diferente. Não, ele vai cumprir, não, nem todas as regras dentro do exército, não vou entrar em todas, são muitas, né? Mas a gente já estava aquilo intrínseco. A gente tinha semana 0, que era aquela semana que tu pegava as regras, e aí depois da semana 1, 2, 3, ficava 3 meses de internato, sem ir embora, só final de semana. E aí o exército a gente ia todo dia batendo naquela tecla da hierarquia e disciplina, que são os 2 pilares. Então, se tu tirar qualquer um deles, desmorona o exército. Então, é hierarquia e disciplina. Esses são os pilares do exército. Tem muita coisa que, para a vida em si, no dia a dia, é muito importante. Principalmente essa questão da disciplina. E você trouxe que o aprendizado, ele se dá também muito pela questão da repetição. O nosso cérebro ele tem a fixar melhor algo que a gente está ali o tempo inteiro repetindo. E nisso vamos dizer assim, se vai acalmar na memória e a gente vai aderir aquilo como um aprendizado. Mas se a gente faz só uma vez, é igual leitura, né? Nem sempre que a gente lê uma vez a gente absorveu o que realmente está ali. Como foi que surgiu essa situação de você se despertar para fazer esse livro, Júlio? Como foi que surgiu o convite? Foi algo assim que apareceu na sua vida? Certo? Então, voltando ali, que eu até comentei, que né, eu não acabei não falando no título. Então, o título do meu capítulo é A Palavra Convence, o Exemplo Arrasta. Pode ser uma Uau! frase, pode ser uma frase até comum, que alguns já ouviram, mas eu trago isso para a minha vida porque eu parto do princípio do quarto mandamento, que é honrar pai e mãe. Então, eu sigo muito essa questão de seguir a linhagem do meu pai e da minha mãe, mas com um propósito de sempre honrar eles, né? E dentro disso, a palavra convence, eu trago bastante da questão da palavra de Deus, que fez a mudança na minha vida. E o exemplo, como eu também falei, que sempre busquei ser o exemplo dentro de onde eu trabalhei, no Exército também, eu destacava por ser o exemplo, e na empresa também. Que eu olhava, porque qualquer coisa que eu fosse falar para algum colaborador ou dentro do Exército, para algum subordinado, eu tinha que primeiro dar o exemplo, né? Até tem um termo meio chulo que a gente fala no quartel, né? O moral de cueca. A pessoa fala uma coisa, mas faz diferente. Então, eu sempre, tudo que eu falei, se eu mandava a pessoa pagar 10 flexão, eu tinha que pagar no mínimo 20, né, para saber que eu não ia ficar feio ali se fosse os dois pagar junto, né? E daí, dentro da questão do livro, tem um amigo em comum da Fernanda e meu, que é o Joval Lacerda. Ele é Ah, palestrante. Javal Isso, está convidado para aqui também, para a gente ele vir pessoalmente, porque ele é aqui da Bahia, né? Então isso. fica mais fácil para ele poder comparecer aqui. Aí o Joval, a gente fez uma formação em 2022, 2021, em São Paulo. O Gilvan estava nela também, que estava na. O Gilvan, a gente fez a formação lá em São Paulo com o André Kesha. Daí, fazendo essa formação, a gente conversando, o Jovaldo, ele comentou da questão do projeto, daí falou com a Fernanda me ligou, explicou como é que era o projeto, e eu de cara topei, porque seria uma forma de, como a gente fala, de deixar um legado. E por mais que a gente faça bastante coisa, né, a gente sabe que um livro vai perpetuar anos e anos, né?
daqui a vários anos a pessoa vai poder pegar e vai saber quem é Júlio César Fagundes Silveira, ou Jutânio Pereira. Vamos abrir aquele livro lá na página. É isso, vamos ver o Jutânio na página 93. Isso, Ai, ai. Isso, e a minha é 85. Então, nós estamos aqui. Esse livro vai anos e anos. A minha filha também já fiz uma foto, então já está falando para as amiguinhas dela, né? Eu tenho uma filha de... eu não falei, desculpa. Eu sou casado, eu tenho 2 filhas, uma tem 14 anos e a outra tem 8. Aí é de 8, a gente até postei uma foto dela semana segurando o livro, lá faceira. Essas coisas que a gente vai entendendo, porque o pai e a mãe, a gente quer deixar o melhor para nossos filhos. Então, a primeira coisa, eu dou fé para as crianças. Então, a minha filha fez primeira comunhão, catequese, ela é do grupo do Onda, toca violão. Aí a outra tem 8 anos, está no Girassol. Quando fizer 10 anos, vai para a catequese. E eu eu dou o curso da catequese batismal. Dentro da Católica Apostólica Romana, a gente faz o curso do batismo e batiza a criança. Então, Maravilha. dentro disso, eu comecei, né, a entender que eu tinha que buscar recursos. E quando surgiu essa do livro, eu pensei, não, isso é mais um recurso para poder levar a palavra de Deus para outros lugares e também nosso legado, como o Jutânio, na história dele, fala, que a gente conta a nossa história e é para inspirar pessoas. E se a gente conseguiu sair de onde a gente estava e chegou onde está hoje, e também não quer dizer que hoje é o fim, a gente vai ter muito ainda a crescer, mas é a nossa trajetória. Se gerou outros livros, se Deus quiser, mas a gente entende que é o primeiro passo. E muitas pessoas, às vezes, não querem contar a história, elas preferem contar a história de outros. O fulano cresceu. Não, tem que contar a minha história. O Jutano contou a história dele. Então é legal porque a gente contou a nossa história, a gente começa, quando eu comecei a redigir o meu capítulo, a gente começa a voltar lá atrás, e daí dentro da nossa formação, o Jutano também tem várias formações, a gente começa a ressignificar algumas coisas que a gente achou que foi para atrapalhar a nossa vida, na verdade, não, foi para nós, como é que é, casca grossa, para poder passar por aquela barreira, e foi passando. A gente começa, é legal que a gente volta desde o nascimento lá e vai, foi por isso que eu fiz. Então, que nem eu brinco bastante, que nem quando eu casei, a minha esposa, a gente comentou, é o seguinte, eu vou ser o provedor da casa e tu vai cuidar dos filhos. Vai falar isso hoje, o pessoal fica apavorado. Mas eu entendo, porque foi eu, no caso, a minha esposa, ela entendeu também essa parte, e nossos filhos a gente sabe que ali, dentro da formação dos 0 aos 4 anos, é que tu forma o caráter de uma criança. E aí dentro disso a gente vê várias pessoas hoje, infelizmente, óbvio, por algumas necessidades, negligenciam a educação do filho. Aí faz várias outras coisas que não vamos entrar muito em detalhe, mas depois querem cobrar do adolescente, né? O adolescente dá problema. Eu tenho uma filha de 14 anos, graças a Deus não dá problema. Então, quando acontece? Porque tudo foi trabalhado desde o início. Então, minha esposa, ela sabia que ia educar filho, aí amamentar até os 2 anos, aí toda aquela parte ali, nos 6 meses não era para dar comida, tudo aquelas coisas nossos pais traziam, eu trouxe para minha vida e entendi que isso tudo faz parte do nosso processo. Então, a gente vai ressignificando, entender que nossos pais deram o melhor para nós, né? Até quando algum fala assim, mas eu tô bravo com meu pai, eu digo, olha, é o seguinte, toda vez que estiver bravo com teu pai ou com a tua mãe, tu vai fazer assim, tu vai usar a regra 1/100. Mas como assim? Então, tu vai olhar para teu pai e vai buscar uma coisa que ele fez boa para ti. Mas ele fez um monte de coisa errada. Não, eu te pedi só uma coisa boa. Aí a pessoa, é essa aqui. Então tá, agora vai dar 100% sobre isso. Então, tu vai ficar pensando 100% nisso. Aí a pessoa, melhor coisa, ele me deu a vida. Deu? Então, várias outras pessoas escolhem outro. Mas é a questão do daí trabalha, o Jutano fala bastante da questão do perdão, que o perdão não é para ti, né? Quer dizer, perdão não é para a pessoa, o perdão é para ti. Então, quando começa a entender que algumas coisas faz parte do processo, era a mentalidade que a pessoa tinha naquele tempo, não vai apagar o que ele fez, mas tu vai trazer um novo significado e tu vai avançar na tua vida. Então, dentro do livro, essa foi uma das possibilidades de eu poder levar e propagar cada vez mais a nossa mensagem. Maravilha, isso é muito bom, cara. A gente vê que o tempo passa, Júlio, o tempo passa, as coisas estão sempre mudando. Hoje a gente vive um pleno século XXI, ano 2023. Estamos aí cada dia mais crescendo dentro dessa parte da tecnologia.
e que também não está vindo da agora, né? Se a gente for analisar, isso vem desde a década de 60, 70, 80, onde tudo começou, né? Então, hoje a gente está desfrutando, achando que a tecnologia, a inteligência artificial é algo assim que piscou e aconteceu. Não é. Teve homens também que buscaram, que estudaram e que hoje a gente está desfrutando dessa possibilidade de eu estar aqui hoje em Salvador, Bahia, e você está aí, Rio Grande do Sul, é isso? Isso. São Qual é a Leopoldo. cidade? São Leopoldo, São, São Leopoldo. no Rio Grande do Sul. Então, oi? No Rio Grande do Sul, que nós estamos Exatamente, Rio Grande do Sul. Então, isso ajuda bastante. O que eu quero trazer em relação a isso? O que eu quero trazer é que eu quero dizer para você, meu pequeno repolho, ou ser humano extraordinário, como eu sempre falo, é que tudo está mudando, tudo está vindo cada dia mais a inovação, a algo não só transmutável, que é rápido, mas também que vem de toda uma história. E você hoje tem mudado em quê? Você hoje tem se permitido mudar em quê? Qual foi os passos que Vida para te trazer algo novo. Quais foram os passos que você deu para transformar também a vida de alguém? Porque é como eu trago também nos 7 princípios da prosperidade, que é o meu curso que está disponibilizado no meu site, que é o www.jutaniomentor.com.br, é o 7 princípios da prosperidade. É dar e receber, troca dinâmica. Olha o que Júlio falou. Para a gente começar a escrever, a gente primeiro tem que sentar, tem que se organizar, tem que se equilibrar, pensar um pouquinho na nossa história, na nossa trajetória. E, como se assim, não chegamos ao resultado, não chegamos ao fim, estamos na jornada. Então, você hoje tem feito o que para ajudar você e ajudar o outro? Então, a vida é dar e receber. Então, adquira esse livro, leia todos os capítulos, os 12 capítulos, e tire daí o melhor que você pode. Tenho certeza que tem ferramentas que você tem capacidade de decifrar para começar a dar os seus primeiros passos. O pior de tudo, Júlio, e para as pessoas que estão me escutando aqui agora, é a gente se sentir confortável num local onde nós não estamos confortável. É a gente achar que a gente tem tempo, onde existe um princípio também que é a impermanência, que tudo passa, que tudo é rápido e que você está aqui para evoluir. Então você vai continuar nessa vida que você está vindo hoje com medo de quê? De perder algo? Mas a gente não tem. Porque assim, se for o caso da gente. Eu tô aqui conversando com o Júlio, mas tudo pode acontecer, tanto lá com ele, quanto comigo, quanto com você que está aí me escutando aqui agora. Então pense nisso. Nós não temos nada nessa vida. As coisas, elas acontecem, mas você precisa também ser co-criador da sua realidade. Porque assim, se eu não determino, se eu não busco, se eu não faço aquilo acontecer da forma que eu acho que é o melhor para mim, buscando conhecimento, dentro da ética, dentro da moral, como é que eu tô sendo levado no meu dia a dia, na minha vida? Então, é um momento de reflexão, de posicionamento e você entender que tudo muda. Você vai continuar tendo essa vida que você vem levando até hoje? Você vem levando essa família que você está insatisfeito, mas você vem levando, trazendo até hoje? O trabalho, a condição financeira? O que é que você está fazendo para mudar sua condição financeira hoje? Não é de ontem nem de amanhã. Hoje. O que é que você está fazendo? É, Com isso, eu queria que você pudesse, Júlio, falar aqui para todos nós um ponto, né, que foi decisivo na sua vida, que quando você lembra, você fica muito satisfeito, ou positivo ou negativo, mas que sabe que te ajudou você dar esse salto, essa mudança, que te moveu, foi uma mola propulsora para o seu autoconhecimento, para a sua busca, para a sua determinação como ser humano.
Na verdade, foi um ponto que ele buscou outro, que é a questão da, como eu falei, em 2018 eu fiz a formação em PNL e ali eu entendi que tudo está na nossa cabeça. Tudo na nossa mente é programado. Se é programado, tu pode reprogramar. Então, na PNL, a gente reprograma muitas coisas que a gente quer. E aí, depois, dentro disso, eu fui convidado para ser da Pastoral do Batismo. E aí eu comecei a buscar entendimento. A formação que eles davam era um pouco mais... Só mais ali, ler a Bíblia e tal, pessoal. E eu vi que dava para ser melhor. Aí, dentro disso, comecei a buscar mais a palavra, entender melhor. E aí eu abordo, não de um jeito mais centrado, eu trago de um jeito mais acolhedor. Então, quando eu falo da palavra de Deus dentro do curso, eu vi que as pessoas compreendem melhor. Aí, dentro disso, eu entendi, bom, Deus faz parte da minha vida. Aí ele começou. Então, eu estou nesse mundo, até dentro do curso da catequese, eu falo assim, ou tu dá certo nessa vida, ou tu dá certo nessa vida. Óbvio, não vou entrar em crenças, mas estou dizendo dentro da católica, né? Então, da católica, a pessoa ou tu vai estar certo agora, não vai ter outro. Quando eu voltar, eu até brinco, a pessoa fala, mas eu vou... Não vai ter outro, então te puxa agora. Então, se tu... Até também eu falo dentro assim, se tu acordou, né? Alguns falam, fulano acordou morto. Eu digo, não, se fulano acordou, ele está vivo. Aí tu agradece a Deus por tu ter acordado ali e segue atrás. Eu tenho 24 horas para ser uma pessoa diferente. O que você vai fazer? A mesma coisa? Tu vai fazer a mesma coisa, tu vai ter os mesmos resultados. Então, a pessoa dentro disso, ela sabe que, opa, acordei, fiz tudo errado ontem, não vou apagar. Né? Então, até dentro, como eu falei dentro da autoescola, eu falo assim, não existe erro, pessoal. Existe aprendizado. Atendente errava e procurava, Júlio, errei tal coisa. Eu digo, tu não errou. Tu aprendeu um jeito de não fazer. Agora, como é que pode fazer diferente? Ela, eu vou fazer assim, então. Agora, a partir de agora, tu aprendeu. Segue. Mas, pelo menos, eu entendia que tu xingar a pessoa não ia adiantar. Porque ela não ia aprender com aquilo. E aí, como tu falou da questão como que foi essa mudança, eu comecei a entender. Daí eu fiz a PNL, eu apliquei com as minhas filhas, né, algumas técnicas, deu certo. Aí dentro da autoescola eu fazia com as atendentes, com os instrutores, deu certo. Eu falei, opa, isso eu posso mudar as pessoas. Não mudar. Quem quer ser mudado vai, porque tu não pode fazer mágica. Eu quero que tu faça mágica. Não. Primeiro passo é a pessoa reconhecer que ela precisa de alguma ajuda. Eu preciso de ajuda, ok. Eu não posso ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. Ela está lá no posto caída, chega, mas não quero ficar aqui. Fica. Mas ela vai morrer. Opção dela. Eu não posso tirar a pessoa se ela quer ficar ali. Mas, eu preciso. Que nem o Jutânio tem alguns cursos que ele ministra, algumas formações. Então, a pessoa, preciso disso. Então, ela vai buscar ele, mas ela tem o primeiro passo, é saber que ela precisa. Daí, mas ela entender que aquilo vai trazer, vai agregar na vida dela. A gente fala, pessoal, estou preocupado com valores, algum fala, não, tudo tem. Preço é uma coisa, valor é o que vai agregar na tua vida. Nessas formações que eu fiz, eu cresci rapidamente, fui promovido, fui à direção, fiz pós-graduação, fui só fazendo uma atrás da outra, fazendo curso, sempre cada vez me capacitando mais para poder transformar a vida das pessoas que me buscavam. Né? Porque eu não posso obrigar a pessoa, como eu falei, preciso de tal coisa. Chegar na minha sala lá e falar, é isso, isso, isso. Eu era uma pessoa que não era muito de receber, né? A pessoa vinha, eu nem cumprimentava muito, só estendia a mão e tal, era mais grosso assim. Aí o pessoal vinha, pedia conselho, sentava na minha sala, a pessoa saía dali bem. Então eu tinha na minha cabeça, a pessoa entrou para falar comigo, ela não podia sair pior, ela tinha que sair melhor. Eu dava às vezes uma dica ou outra ali, né? E ajudava a pessoa e eu via que a pessoa saía assim até mais leve, sabia? E daí ia lá, atendia alguém melhor, e eu não prejudicava a pessoa, não chegava na minha sala, eu já sentava as patas, a pessoa saia mais braba aí, não. Se ela vem me procurar, ela precisa de mim. Aí eu dava o auxílio que ela precisava, dentro todo o meu conhecimento de autoescola, falar para a pessoa isso vai fazer com o teu aluno. Ok. Aí a gente consegue lá dentro da autoescola, consegue ver as aulas da pessoa dando, é gravada a aula, ou a gente fica olhando e olhava, a pessoa aplicou isso que eu fiz. Aí tu vai vendo, aí a tua cabeça vai girando e vai expandindo, e tu vai ver que tu está deixando teu legado, as pessoas vão saber, o Júlio me deu essa dica, o Júlio foi meu mentor, o Júlio me ajudou. O Jutânio tem várias histórias dele também, que o Jutânio transformou minha vida. Só uma pessoa que tu mudou, tu já está fazendo uma parte muito importante, né, na vida daquela pessoa. E é o que a gente quer, né? Deixar o nosso legado. Perfeito. É porque, assim,
A gente hoje tem consciência se, caso a gente queira mudar alguém, a melhor pessoa a gente mudar somos nós mesmos. Porque quando a gente muda, os nossos resultados, as nossas ações vão transparecer. E neste momento as pessoas vão, uau, olha, Jutânia está fazendo algo interessante, Jutânia publicou um livro, o Júlio publicou um livro, está com um curso, está com um site, está com isso, está com aquilo. E aí, quando a gente percebe, tem gente falando, uau, eu também acho que vou querer algo assim, eu gosto também de fazer isso, eu também quero ajudar as pessoas dentro da minha área. E aí você começa um burburinho bom, positivo, não é um Big Brother, mas pelo menos para ajudar as pessoas a mudar a sua mentalidade. Eu acho que o meu maior propósito, Júlio, na minha vida, abrindo meu coração aqui para você que está me escutando, para Júlio, é a gente se entender mais, cara. Eu acho que a gente vive em um planeta, a gente vem para cá e tem muitas coisas assim mal resolvidas, mal explicadas. A gente sabe que existe tradições, existe coisas escritas, mas assim, onde é que você se encaixa? Onde é que eu me encaixo? Onde é que você se encaixa? Você está satisfeito com o que te falam ou você de repente quer encontrar suas próprias respostas? Você está satisfeito com que a vida vai te ofertando as coisas ou você não está satisfeito e você quer algo melhor? E tem hora que a gente batalha, tem hora que a gente busca, a gente quer. Nem sempre é da forma que a gente quer as coisas. As coisas são da forma que elas precisam ser. E eu sempre digo o seguinte: é, um elefante ele tem uma certa necessidade que uma gazela não tem, que um crocodilo não tem. Então, a gente de repente está vivendo qual vida, né? A gente está seguindo o que é pré-estabelecido para a minha vida, ou de repente assim, eu sei que tudo isso está aí, mas será que eu não posso viver algo melhor? Será que eu tenho que viver essa vida de cachorro vira-lata, no bom sentido de achar que diz assim, eu nasci assim, eu tenho que morrer assim? Ou eu posso fazer algo assim, eu quero reescrever a minha história, eu quero escrever a minha história, eu quero reescrever, eu quero escrever, eu quero criar algo novo. Então, assim, vim com esse espírito renovador, vim com essa alma de transformação, porque eu acho que o que faz toda a diferença, a beleza, a beleza de um animal selvagem, ele não perder a sua, a sua parte selvagem, porque se ele ficar domesticado, ele perdeu aquela beleza. Então, assim, onde é que perdemos nossa beleza? Em qual ponto da história nós perdemos nossa beleza? E que a gente precisa muitas vezes resgatar para nos encontrarmos numa vida rápida, transmutável, mas também de evolução, de transformação. Qual é a lição que a gente deixa? Qual a lição que eu faço para mim mesmo? Então eu sou essa pessoa assim, muitas vezes inquieto em relação a isso, de estar buscando, de estar trilhando novos caminhos. Eu quero criar meu próprio caminho. Se a pessoa está dizendo assim, A, é B, é C, mas será que esse A é B, é C não é seu? E eu também vou respeitar, vou achar tá tudo bem, tá tranquilo. Porque as informações que nós temos hoje, o meu caminho, o que eu tenho como verdade, não é a verdade de Júlio. As verdades de Júlio não são as verdades de Jutânio. As suas verdades não são as nossas verdades. Ou tem coisas também que podem realmente bater como verdades. Mas significa que está tudo bem. Você está bem, eu estou bem, Júlio está bem. Mas a partir do momento que eu estou apontando, aí vem o preconceito, vem a dor, vem a desigualdade, vem a pena, a injustiça, tantas outras coisas que a gente vê que não tem necessidade e que todos nós simplesmente estamos vivendo um processo. A gente precisa se entender
principalmente quem eu sou, e eu sempre estou trazendo agora quem eu posso ser, onde eu estou e para onde eu vou. Porque estamos num planeta Terra que está em alta velocidade no universo e eu não posso sair daqui. Eu simplesmente preciso viver. Diz assim, eu vou viver minha real natureza humana, modificando o que está pré-estabelecido, codificado na minha jornada, ou eu aceito a minha jornada também e tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Isso que é a parte boa. Agora, quando a gente vive também essa situação de ser muito sem forças, talvez a gente nem tenha também, mas se tiver, que a gente diz assim, eu quero pelo menos viver tentando, buscando esse Eldorado. E se a gente não conseguir também, tá tudo bem. Tá tudo tranquilo. E quando eu trago isso, o que te remete, o que vem na sua memória, Júlio? O que é que você sente? Falando da questão, a gente trata da síndrome de Gabriel, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, a síndrome de Gabriel. Então, como tu falou da questão, né? Cada um tem a sua verdade, né? Então, cada um tem que buscar o que é importante para ti, que faz sentido. E Perfeito. que a gente fala que é o tal do ecológico, né? Tem que ser ecológico para ti e para as outras pessoas, né? Então, se tu faz para ti, não faz mal para os outros, tá bom, né? A gente fala que é ecológico, então tu pode avançar. E dentro disso a pessoa ela tem que primeiro olhar para dentro, né, que a gente fala que é uma autoanálise, para entender qual a necessidade dela naquele momento. Eu quero ficar assim? Ok, é a tua decisão. Né? Até é uma frase que a gente fala assim, eu me amo, está tudo bem. Né? A gente fala, a pessoa, ok, segue a tua vida. Tu não pode te preocupar, mas eu tô... a gente tem outras partes de crença, né? A pessoa às vezes precisa de reconhecimento, mas ela tem que primeiro saber, eu preciso disso? Sim, preciso. Ok, então eu vou buscar quem pode me oferecer. E aí tu vai buscando. Eu estou fazendo uma mentoria com o Joval, que é a questão de palestrante, que eu tenho bastante conhecimento. A gente quer transformar a pessoa corretamente. Então, busquei alguém que tinha esse conhecimento. Então, o Joval está na mesma área que eu, a gente fez o curso igual, mas ele tem uma caminhada mais, a jornada dele já é de 20 anos. Então, busquei uma mentoria com ele. Aí foi lá, procurei, ele falou quanto seria, fizemos, ok. O Jutano tem os cursos dele, preciso disso. Vou procurar o Jutano, vou ver como é que funciona e vou trazer isso para a minha vida. E assim nós vamos seguindo. Então, o que a gente não pode é o quê? Ficar parado e depois começar a culpar os outros. Às vezes é pior que culpa o próprio familiar, né? Por causa de ti que eu sou assim. Não, por causa de ti. Tudo que tu acontece, a decisão é tu que tomou. Se tá errado, se tá onde tu tá, foi tu que decidiu. Não existe botar a culpa de ninguém. O seu resultado da onde você tem. Então, as decisões, tudo na nossa vida, é que nem o Sérgio falou lá, a nossa vida é ciclos. Né? Então ali tem sempre uma via de mão dupla. Tu escolhe um ou outro. O que tu escolheu vai ter um resultado. Até a semana eu olhei o filme, aquele, o senhor, agora me faltou o nome do filme. Mas ele explica várias questões de decisão, né? O Senhor Ninguém, isso, o Senhor Ninguém. O Senhor Ninguém, bem legal, aquele filme bem confuso a cabeça. Né? Mas começa ali e explica bastante a questão de tudo, tu escolheu isso, escolheu outro, teve outro resultado. Mas ali é bem importante que tu comece, o que tu tem hoje foi as decisões que tu tomou. E a partir de hoje, qual a decisão que tu vai tomar? Porque tu tem a consciência, acolhe tudo que tu tem hoje, é isso, graças a Deus, obrigado. Agora, eu posso seguir para o caminho A, caminho B. Caminho A, já sei onde vai dar, caminho B, eu preciso de tal mentor para me ajudar. Eu vou seguir aquele, e assim como o Jutano comentou, tá tudo bem. Tu quer escolher o caminho que tu sabe o resultado? Vai, mas tem outro caminho. Então, a gente sempre, né, o Jutano, eu e outros, temos a nossa formação, a gente está sempre ali, é um caminho. A pessoa busca e vai ter o resultado que ela quer, a gente vai entender qual é a necessidade da pessoa, e vai acolher e vai dar o que a gente tem de conhecimento. Mas isso eu sempre penso, a pessoa ela sempre é a escolha dela e o resultado ela vai ter também. Perfeito, perfeito. No finalzinho aqui do livro, da segunda capa, diz o seguinte, falando sobre desafios, né?
Todos eles tiveram e ainda continuarão tendo, mas o grande diferencial é que todos eles têm a mesma fé de acreditar em si e na sua capacidade de criar e recriar. Então, assim, bem-vindo, pessoal, a essa leitura desse nosso livro, que é Homens que Inspiram. Adquiram. Se você tiver interesse, procure Júlio. Hoje é a coisa mais fácil de se achar nas redes sociais. Lá na minha rede social, que é @coach.inteligência. Mas se você colocar esse nome lindo, maravilhoso, único do planeta Terra, eu acho, quase, que é Jutânio Pereira, não tem como você não me achar. Esse nome é único, esse nome é ímpar, é meu. Então você vai achar lá, botar Jutânio Pereira, vai aparecer lá, coach@inteligência. Com essa foto, com esse cabelo, não tem como você se confundir, né? Então fica mais fácil você me achar. Júlio falou que ele perdeu os cabelos dele na época da autoescola. Foi, Júlio? Foi quando saiu do exército. Não, não, no exército eu tinha. Eu saí com 20, entrei com 18, fiquei 5 anos, saí com 23. Aí, daí dentro da aula, tinha cabelo, tem até as fotos quando eu entrei no CFC. Ali, quando eu cheguei nos 30, ali começou a. Aí, na verdade, tem Mas você cabelo, gosta de ser careca? mas é que eu rapo, né? Mas é que aqui no meio já Mas não tem você mais. gosta? Bom, Você gosta de ser careca? não, gostar sim, né? Agora eu vi que é a minha identidade. Até o marido da Fernanda falou, a gente é ponto de referência. Do lado careca ali, a gente começa. Ah, A gente destaca mas mais. você sabe que hoje é uma questão de opção também, né? Sim, sim, Hoje, até. hoje eu digo para você, se eu fosse careca assim igual você, eu ia curtir de vez em quando eu também ia dizer assim, eu quero botar uma prótese. Eu ia curtir botar um topetão, botar um cabelo grisalho, botar um cabelo loiro, deixar liso, não sei. Eu ia brincar de ser um pouco camaleão. Nunca pensou nisso? Não, não, Até até, para dar uma. Já não, usou teve. alguma vez? Não. Não, não, peruca não. Mas eu tava Não, não vendo é aqui. peruca. Não, É a uma prótese. prótese. Não, eu tava vendo que Isso. a prótese ali. Teve até o Wendel Carvalho, ele fez. Foi 18 horas de cirurgia dele, né? Aí ele Não, mas tem implantou. o implante, e tem a prótese. Não, Eu estou implante falando de mesmo. uma prótese. Não, esse é do implante mesmo. Tirar Tem o nada, a cabelo. gente tem que brincar com a. Porque imagine, você pode brincar com o cabelo e ainda pode ser careca. Imagine, vai implantar cabelo. Hoje eu estou afim de ficar careca. Ah, não, Sim. hoje eu estou afim de ter topete. Uma pessoa que mudou bastante foi o pastor Cláudio, né? Ah, Ele, é. ele também era careca e de repente ele botou barba, botou um topetão, ficou mais jovem, diferente, dá um diferencial. Sim, sim. Mas nisso também, quando a gente fala de você estar com cabelo, sem cabelo, também é uma comunicação. Tudo na nossa vida é comunicação. Tudo. A forma que Júlio se comunica, a forma que eu me comunico, existe comunicação verbal, não verbal, e tudo que está acontecendo na sua vida hoje, não por falta de cabelo, ou com mais cabelo, ou com mais dinheiro, menos dinheiro, com mais trabalho, menos trabalho, a forma que a gente se comporta, a forma que a gente se veste, a forma como a gente fala, como a gente trata a família, como a gente trata o outro, tudo isso é comunicação. Então, assim, preste atenção na comunicação. E eu vou trazer uma coisa bem interessante para você. Os sonhos. O que é que você tem sonhado ou você nem lembra? Você acorda no outro dia e nem sabe o que você sonhou. Ou de repente você acorda e você lembra daquele sonho. É um sonho repetitivo? É um tipo de comunicação. Quem está tentando se comunicar com você? O teu inconsciente? Provavelmente é ele. Ele está tentando comunicar com você. E assim a gente não se escuta, a gente não se percebe, e aí vem algumas coisas no corpo. Aí daqui a pouco aparece uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, um desânimo aqui, um desânimo ali, uma procrastinação aqui, outra ali. E a gente está sem entender porque certas coisas estão acontecendo na nossa vida. Então, assim, abra os olhos, japonês. Abra os olhos, meu pequeno repolho. Porque a vida, ela é cíclica. A vida, ela é rápida, né? Eu digo assim, tudo passa muito rápido. Então,
Você precisa aproveitar esse momento do agora. Eu não tenho nem o passado, nem tenho o futuro. A gente se planeja, a gente sonha, a gente faz novas estratégias, novos objetivos, montamos novas metas, como o Júlio falou, ecológicas. Porém, eu tenho que ver agora. E o que é que sua vida está comunicando no agora? Para isso, eu quero colocar para você algo que fosse assim, você começasse hoje assim, da menor coisa possível. Eu quero que seja desconfortável para você, porque tudo começa uma mudança a partir do momento que você está ficando as coisas um pouquinho desconfortável. Pode ser também uma coisa para todos nós que estamos nos escutando. Eu vou falar uma coisa para você. No passado, Júlio, eu tomava café muito doce. Aí minha esposa chegava, rapaz, você está tomando café muito doce. Mas eu fui criado assim, né? Eu era um pouco Gabriela, né? Nada, café não presta, eu tomo por causa do açúcar. E aí chegou um momento que eu resolvi experimentar um café sem açúcar. E hoje eu só tomo café sem açúcar. Eu tomava vinho, o vinho que eu tomava, gostava de tomar um vinho suave, era suco de uva. E aí o que acontece? Aí, de repente, você viaja, você vai se inteirando mais, você vai conhecendo mais. Aí você fala assim: não, vinho melhor é um vinho seco. Experimentei, não gostava, vinho seco. Aí depois você começa a melhorar seu paladar e você percebe que o vinho seco é maravilhoso. Depois que você toma um vinho seco, você não quer tomar mais suco de uva. Aí só que depois que eu gostei do suco, de sair do suco de uva, fui para um vinho bom, ganhava vários presentes de vinhos eu resolvi também parar de beber. Eu digo, olha, isso aqui já não está dando certo para mim, eu estou caminhando no autoconhecimento, buscando mais me entender, e eu vejo que eu não tenho necessidade, igual açúcar, de ficar me mantendo. Posso até tomar uma taça de vinho? Posso, sem nenhum problema, mas evito. E hoje, para te deixar desconfortável, buscando, eu já dei aqui duas coisas para você e vou dar a terceira. De repente, a gente adora tomar aquele banho quente, né? Tomar aquele banhozinho quente, é relaxante. Tá no frio, a gente não quer ficar desconfortável. A gente toma um banho quente. Mas que tal a gente mudar para o banho frio? Só para poder dar esse baque no nosso cérebro, dar aquela bugadazinha de dizer assim, a gente sair daquela coisa que é confortável para o desconfortável. Como que a gente fica? Eu me mantenho no momento que não tem ninguém vendo, eu ligo a água no quente e tomo e digo que eu estou tomando no frio. No momento que ninguém está vendo, eu vou e boto açúcar no café e digo que eu estou tomando amargo. Ou eu boto até açúcar no vinho seco. Como é que é? Você quer experimentar fazer algo hoje que seja um pouco desconfortável para você e você dando os primeiros passos para as mudanças ou a mudança que você precisa? Pense nisso. E quando eu trago isso, Júlio, que fichas caem para você? O que é que entende? O que é que você entende em relação a isso que você também pode contribuir para todos nós aqui? Essa questão a gente até brinca aqui, como é que é? Só muda o endereço, né? Quando tu falou do café foi a mesma coisa. A minha esposa que tirou o açúcar. Do Rio Grande do Sul, a diferença é a mesma coisa. Eu botava, não tinha café, era só açúcar. Aí minha esposa falou, Açúcar. e eu sou muito 880, né? Agora nem tanto, mas eu falei, então tá, então não vou botar mais açúcar. Aí eu também só tomo café sem açúcar. Bebida, Beleza. mas foi em 2002, a última vez que eu tomei bebida alcoólica, faz 20 anos que eu não bebo nada. E aí, esse duto já tem essa questão de trazer para que meu pai era alcoólatra e tal. Daí, minhas filhas, eu falei que elas nunca veio bebendo nem bêbado. É uma coisa que eu tinha na cabeça e, graças a Deus, eu consegui cumprir, né? Então, Maravilha. esse ciclo eu quebrei, né? Pelo menos dos bêbados da família eu não sou, né? A gente brinca, né? Daí é legal, porque daí a gente fala que a pessoa não precisa ficar. Ah, cada um tem a sua opção, mas não precisa quer dizer que a bebida para poder ter amigos, ser feliz. Graças a Deus a gente Não, é. de maneira nenhuma. Mas é que muitos falaram, desde pequeno a gente tinha essa crença, que a pessoa tem que ter. Não, daí, graças a Deus, eu também não bebo e também café sem açúcar. E aqui eu falava sempre pro pessoal, dentro ali onde eu trabalhava, da questão do qual caminho tu vem? Ah, faço sempre o mesmo caminho. Então tá, a partir de amanhã tu vai fazer um caminho diferente, nem que seja um pouco mais longe. Perfeito. Aí a pessoa saía da casa dela, ela parava assim na esquina, aqui eu pego sempre para a direita, hoje eu vou pegar para a esquerda, eu vou lá em cima e vou voltar. Aí chegava, meu, trocou o caminho, já quando eu chegava, eu troquei. E aí que foi?
Não, legal, legal. Eu falei, não, calma. Eu falei, daqui a pouco tu vai ver o resultado dessa mudança, porque tu já saiu um pouco da linha. Aí depois de um tempo o pessoal fala, Júlio, comecei a ler um livro muito legal, tu me orientou aquele livro, eu gostei. Aí o outro lá, eu tava guardando dinheiro para outra coisa, agora eu vou fazer faculdade. Eu vi que eu preciso. Aí foi, é legal que as transformações foram uma coisa simples que tu ia dando algumas, a gente fala que as pílulas, né? Ó, tu vai fazer isso, amanhã tu vai acordar assim, não, e tu não vai mais botar aquele negócio de 15 minutos. Despertou o celular, tu vai pular, não tem esse negócio de soneca. Aí eu explicava a questão do sono, o sistema RAM lá, que a pessoa entra no. Eu falo, despertou, levanta. Mas eu quero acordar às 5h15. Então bota para despertar às 5h15. Não adianta botar 5 e ficar 15 dormindo. Aí daí começava a pessoa a vir, chegar mais cedo, parar de se atrasar para dar aula, várias coisas. Mas sempre que que nem te falei, tudo que a pessoa vinha me procurar, eu sempre tentava não, tentar tu já começou falhando. Se a pessoa me procurava, eu já dava a orientação. É isso. Quer seguir? Quer, ok. E a gente vai vendo as transformações. Mas uma dica seria a questão só de trocar o caminho que tu está fazendo, nem que seja um pouco mais longe. Mas troca a rota que tu vai para o trabalho, ou até a forma, se eu vou de carro, hoje eu vou de moto, eu vou de bicicleta, eu vou de trem. Mas só para fazer alguma mudança na tua vida, para o teu cérebro entender que quem domina é tu, né? Então tu tem que saber quem está no comando. Perfeito. É porque o nosso cérebro parece uma mãe cuidadora. Ele quer sempre cuidar da gente, ele quer sempre deixar a coisa mais confortável. E quando você vai para uma coisa que é um pouquinho mais extremo, é como se você estivesse saindo do eixo, quer te trazer novamente para aquela situaçãozinha certa, que você já conhece, que você não vai correr risco, que você é tudo certinho, que você está confortável ali. Mas a gente precisa fazer algo diferente. Tem uma série que eu esqueci o nome aqui agora, mas quem quiser pode pesquisar. É com a ator da Marvel, que é com o Thor, que é o Chris. Ele percebeu que ele tinha uma tendência a desenvolver Alzheimer. E com isso, Júlio, foi sensacional. Assista, tá na Disney. Eu acho que você consegue, quem tiver assinatura, pode assistir ou em qualquer outro canal que tiver disponibilizado. E ele foi treinando em relação a algumas coisas, porque quando ele percebeu, ele foi fazer uns estudos e a psicóloga, entre alguns médicos, principalmente os médicos, viu um gene nele que ele poderia desenvolver Alzheimer. E para ele começar a trabalhar esse gene dele, esse padrão pré-estabelecido, ele precisaria fazer algo diferente do dia a dia. Olha que aquele é um ator fantástico, né? E aí ele foi se desafiar em cordas, em altura. Ele foi andar em mata, só tinha ele e uma outra pessoa, sem celular, sem orientação, só com a cabana, só com cheiro de comida. E ele teria que sair de um lugar para chegar no outro na data certa, no horário certo, porque o avião ia pegar eles naquele local. Se não tivesse, eles ficavam. Então, assim, você fazer algo diferente do que você vinha fazendo. Porque quando a gente tem a tendência de fazer as mesmas coisinhas, o nosso cérebro, o nosso organismo vai desenvolver genes ali específico para aquilo, para aquela doença, para tal coisa, porque você está seguindo aquele padrão pré-estabelecido. É igual, por exemplo, uma pessoa que come muito açúcar, ele tem a tendência de, quando ficar mais velho, ficar o quê? Diabético. Então, se você tirar o açúcar, manter uma alimentação saudável, praticar uma atividade física, será que você vai desenvolver mais cedo, mais tarde, ou talvez nem tenha? Você está entendendo? Então, isso ele foi se desafiando. O último desafio dele foi muito massa. O psicólogo foi o médico dele, que eu não estou lembrado nesse momento, pediu para ele poder ficar 4 dias em jejum. Cara, essa eu estou precisando, viu? É o meu próximo desafio. 4 dias em jejum. E 4 dias em jejum é bem interessante porque conecta a gente com um pouquinho da nossa ancestralidade. Porque os nossos ancestrais, eles não achavam comida como a gente acha. Abriu a geladeira, não tem na geladeira, a gente vai no mercado, a gente compra, a gente vai na feira, a gente compra, e a gente tem sempre comida à vontade, comendo à vontade. 4 dias sem comer. E para o Chris era pior ainda, porque ele se manteve em jejum dentro da casa dele. Ele fazia ovo e bacon para os filhos, mas ele não comia.
Teve dois amigos que falou que ia fazer junto com ele, mas desistiram, na sacanagem foram comer pizza e ele acabou não entrando. Só que o médico dele, ou foi o psicólogo, entrou junto com ele, ficaram também 4 dias. E no último dia o desafio foi melhor ainda. Ele teria que mergulhar, pescar o próprio peixe para depois comer, limpar esse peixe, preparar e comer. Imagine você, depois de 4 dias com fome, em jejum, você ter que ainda pescar, mergulhar, pescar, limpar esse peixe, preparar o peixe, depois sentar e comer. E principalmente, comer como se fosse amanhã, né? Tem que comer ainda com educação, comer aos poucos. E, e o sabor que deve ser esse peixe. Pense nisso. A, 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 a explosão de sabores na boca dessa pessoa que está 4 dias sem comer algo, e você está ali liberado algo saudável. Só que diz também que quando os nossos ancestrais eles ficavam tantos dias sem comer, ele acaba liberando, no caso, o glucágon que está no fígado, ou seja, a própria gordura do corpo, ela vai sendo utilizada, jogando para a corrente sanguínea para se manter, né, com glicose, entre outras coisas. E chega um momento que isso vai virando cetonas. E as cetonas, ela faz com que o nosso ouvido fique escutando mais, a nossa visão fique maior, as nossas percepções começam a ficar maior, porque era o que nossos ancestrais passavam até para poder caçar. Eles precisavam estar mais preparados para conseguir aquilo que eles precisavam. E quando a gente passa, pelo menos por 4 dias em jejum, não digo para ninguém fazer isso de uma hora para outra, sem um acompanhamento, sem uma preparação, que a gente sabe que talvez não aguente, né? Ou pode passar mal, tantas outras coisas, sem conhecer seu próprio corpo, algum diagnóstico que você tem sem você saber. Mas eu achei surpreendente isso. E essa recompensa no final, de você pegar seu próprio peixe, limpar, e você sentar com paz, tranquilidade, degustar aquele peixe. Uau, para mim foi assim, nota 10. E o que é que você acha em relação a isso, Júlio? O que é que você pode trazer também de alguma experiência sua? Quando falou da sobrevivência no exército, a gente passa, né? A gente fica 3 dias sem comer também. Aí lá eles dão uma galinha pra gente e um coelho. A gente tem que dar um nome pro coelho. Aí antes de matar, tem que dar um nome pro bicho. Daí a gente fica 3 dias e o coelho tá junto com a gente, o coelho e a galinha. A gente vai os 3 dias, a gente faz tudo, rasteja, sobe, atira, e a galinha e o coelho junto. Não só comigo, que nem no meu grupo tinha 12, era dividido por grupos, eu tinha 12, e aí os 12 tinham que cuidar da galinha, do coelho, para não, porque se perdesse a galinha e perdesse o coelho, no final não ia ter alimento. E era 3 dias sem comer e 3 dias sem dormir também. Aí a gente foi fazendo esses desafios, porque o exército era para poder treinar para situações de guerra, né? Aí no final, daí a gente preparou. Aí ficava um cuidando da fogueira, e daí os outros puderam dormir, porque daí acabou, podia dormir. Aí eu dormir, e daí a gente ia confiar que o guerreiro que estava ali cuidando não ia comer, né? Aí quando estava pronto, chamou os 12 e daí a gente comeu junto, né? Aí daí a gente salgou com o próprio sangue, todas aquelas questões lá. Mas daí a gente comeu a galinha, fizemos água lá para tirar as penas, o coelho, a gente aprendeu a técnica de tirar ali para soltar o pelo dele, né? Não vou entrar porque senão assusta as pessoas. Mas daí a gente comeu o coelho, comeu a galinha, mas os 12 compartilharam. Ali tu aprende questão de companheirismo, que tu sabe que depende do outro, tem que confiar, e daí tudo, várias transformações, mas essa questão de tu sair da zona de conforto, que na verdade não é de conforto, é de mediocridade, né? Que nem o Cortella fala, medíocre, né? A pessoa que é medíocre anda na média. Ah, mas eu não sou medíocre. Mas tu é igual a todo mundo? Sim, então tu tá na média. Tu tem que ter acima da média. Então tu é medíocre. Ofende pela palavra, está te ofendendo, o problema não é o problema. O problema é o estado que você está no problema. A pessoa que está recebendo aquilo como ofensa, porque ela sabe que atingiu alguma parte dela. Então, é uma pessoa medíocre, está na média. Então tem sempre que buscar alguma coisa que tu vê que começou a fazer muito a repetição ali, opa, dá uma parada, pensa, o que eu posso fazer diferente? Ah, eu não estou fazendo isso. Tá, vou fazer. Daí vai lá e procura. Então, sempre dessa questão que trouxe do Alzheimer também, né? Que a minha mãe, ela faleceu, ela tinha Alzheimer.
Mas aí dentro, quando eu fui acompanhar ela, daí a gente ia, conversava com os enfermeiros e tal, o pessoal ia falando, não, mas talvez possa ser que tu tenha, né? Aquela questão, pode ser hereditária quando ficar. Digo, não, então eu sei que a maioria das pessoas que têm Alzheimer, elas falam que tu tem que estar sempre nativa. O pessoal faz palavra cruzada, faz um monte de coisa, por quê? Para o cérebro tem que estar processando. Se tu começar, que é o falta do diálogo interno, só conversar contigo mesmo, aí começa os neurônios. Eu não estudei isso, mas as enfermeiras, o pessoal que falava, que não, tem que estar sempre ativo. Até tem um proprietário da autoescola lá, o seu Juraci, que tem 84 anos, mas ele não para, ele está sempre ativo. Entendeu? A ideia é legal porque é uma pessoa que já tem 84 anos, 85, mas tu não diz. Aí tem gente com 30 que está ali, tô dando não sei o quê. A diferença, né? Mas está sempre na atividade. Ele não para, está sempre cortando grama, né, lavando o carro, mas é uma pessoa ativa, e daí eu tenho como referência, então eu quero ser uma pessoa, eu tenho 42, então eu quero chegar aos 80, cabelo a gente não garante mais, mas o físico ali eu faço exercício, me alimento bem, minha esposa está se formando em nutrição, então as minhas filhas também, eu explico a questão da alimentação, porque a gente sabe que hoje, como tu falou, tudo está mais fácil, né? Até para finalizar, brincava ali, tem uma história que eu e minha esposa sempre brincamos, que é a questão de ter um nutricionista, foi levar uma criança de 2 anos lá no nutricionista e falou assim, doutor, eu preciso que tu ajude meu filho, ele tem 2 anos, não para de comer besteira. Aí a mãe dele se deu. O nutricionista perguntou assim, tá, mas que mês teu filho trabalha? Não, não trabalha. Não, porque ele deve trabalhar, porque ele que compra as coisas para dentro de casa, ele que leva as coisas pro armário. Não, porque ele que trabalha, né? Não, não, moço, ele não trabalha. Então, quem é que apresenta para as crianças? Tem 2 anos, né? Então, quem é que leva os doces? Quem é que diz? Então, tudo é a gente que condiciona. Depois não adianta cuidar da criança que está ali sofrendo bullying nos colégios lá porque ser acima do peso. Quem é que levou comida? É que eu passei trabalho, não quero que meu filho passe. Mas tu é quem tu é porque tu passou trabalho. Não precisa fazer a pessoa passar fome, mas vai dando o que ela precisa para sobreviver e evoluir, né? Não é para encher de comida a criança. E aí o próprio nutricionista fala que, mas quem apresentou para a criança? Então, tem que ver o que tu está apresentando para ti também, né? É os resultados que tu vai ter, né? É isso aí. Com isso, a gente percebe que você trouxe também essa situação de família logo mais cedo. Se você quer tratar alguma criança, não é a criança que precisa de tratamento. Quem precisa de ser curado são os pais. Porque aquela criança, desde quando nasceu, ela está ali na tutela de alguém. Ser alguém, muitas vezes é pai, mãe, padrasto ou algum responsável. Se ele mantém certo comportamento, certas atitudes ou qualquer outra coisa, ele está aprendendo com alguém. Alguém tá ensinando para ele. Ou é o meio que está ali, a família, ou de repente, diretamente, uma pessoa que ele tem como referência. Então, serve para a gente também refletir, dizer assim, quando a gente quiser falar dos nossos filhos, até de fofurice, dizer assim, porque tem pessoas que chegam num plantão, chegam num trabalho, fala para as amigas, fala para os amigos em relação aos filhos. Aí uma fala, outra fala, uma fala, outra fala. Mas tudo ali está falando, não está falando do filho, está falando delas mesmas ou deles mesmos, quando fala em relação a alguns filhos, quer mostrar alguma coisa, quer para se exaltar, para dizer que tem um filho assim ou tem um filho assado, é, de alguma maneira, mas está falando, será que está falando do filho ou está falando deles? Porque muitas vezes a gente tem filho, fazer igual Jung, a gente tem filho porque a gente acaba não tendo um autoconhecimento para poder projetar. Então, projeção é a que a gente faz com o outro, é a que a gente faz com os filhos, a gente faz com os pais, a gente projeta o tempo inteiro. Então, nisso é aquela questão de assim, falta de autorresponsabilidade, a gente quer culpar alguém por algo que a gente não fez, por algo que foi cauterizado em mim, eu também quero cauterizar no outro, e aí eu digo assim, o que é que eu estou precisando tomar essa pílula da decisão e fazer essa mudança? Enquanto eu me sentir um ser que eu estou sendo levado, eu não estou entendendo, eu não me faço entender, eu não quero escutar, eu não quero ver, eu só vou levando a vida, vou trabalhando, fazendo dívidas, ou talvez não, nem faço dívidas, ou nem trabalho, ou nem tenho dinheiro, ou eu tenho tudo e não sei como viver. Né? Então, tudo fica para, para a reflexão, tudo é comunicação.
Então, Júlio, foi uma satisfação tê-lo aqui. A gente bater esse papo, a gente está falando sobre o nosso livro, Homens que Inspiram. A gente está falando sobre a nossa trajetória, a gente está trazendo algo também para a vida das pessoas. E como eu sempre digo, a vida é dar e receber. É troca dinâmica. Então, assim, a gente escolheu hoje para bater esse papo, para a gente conversar, para a gente estar falando sobre o livro, está falando um pouquinho sobre as nossas vidas, sobre o que a gente tem de conteúdo, tem como coisas boas na nossa vida e é um processo que a gente está vivendo aqui. Eu agradeço sua presença, sou muito grato. Eu te abençoo também nesse dia de hoje, você e a sua família, e que você possa estar prosperando grandemente, que você possa estar ajudando também outras pessoas. Mas antes que você possa ajudar qualquer outras pessoas, você é a pessoa mais importante desse planeta Terra para você. Depois vem sua família, vem suas filhas, sua esposa e todos nós. Então, assim, gratidão, tudo de bom para você. E quando quiser bater outro papo, quando quiser vir aqui na Bahia, comer uma acarajé, fica à vontade. E eu desejo tudo de bom para você. Gratidão. O JP agradece a sua presença e tudo de bom. Deixa as considerações finais para você. Quer dizer, deixar suas redes sociais, você pode deixar também para que as pessoas possam te encontrar. E quiser tomar um café com você também aí no Rio Grande do Sul, é só alguém mandar o WhatsApp, viu, gente? Tô brincando. Então, obrigado, Jutânio. Como a gente falou, essa é a minha primeira participação num podcast. Aí tive a honra de participar com o Jutânio. Então, fiquei muito agradecido. Ele explicou, me deixou bem à vontade. Então, só tenho a agradecer. Conheci ele lá em Salvador, lá porque eu tô aqui no Rio Grande do Sul, né? Vocês estão escutando aí. No Rio Grande do Sul. Lá foi a acolhida, até o ambiente, como eu falei para minha esposa, foi muito interessante, porque quando a gente chegou lá, a gente conhecia pelo grupo ali e a questão do livro, de algum escrever, mas quando a gente começou a conversar com o cara, assim, a interagir, a gente viu que a pessoa, cada um acrescentava na vida do outro e tudo se somou, foi excelente. Então, só tenho a agradecer a questão das redes sociais. Meu nome tá como Júlio Silveira, HT, certo? Então, é só ali tem, dentro ali tem um link para mais acessos a alguns cursos que tem, algumas formações que a gente dá. E abençoar também a questão, a família do Jutânio, que ele tenha bastante saúde, paz, prosperidade, e que todos os projetos dele se realizem e que Deus sempre nos aconselhe e nos guie na nossa jornada. Muito obrigado. Amém. Então, beleza. Obrigado, Júlio. Mais uma vez, pessoal, deixe seus comentários, acesse a playlist que eu falei para vocês, que está aqui o link, eu falo sobre análise de perfil corporal, onde vocês vão entender todos os 5 traços de caráter. E gostando do conteúdo, querendo me contratar, eu vou te dar um relatório de 42 páginas, eu vou dar uma devolutiva de 1 hora e meia, 2 horas, com um mapa de caracteres da sua pessoa, você vai se entender melhor e a partir do momento que a gente se entende, que a gente faz esse autoconhecimento, a gente também vai começar a entender o outro, principalmente seus filhos, sua esposa e seu esposo, pessoal do trabalho, e você vai com certeza ser aquela pessoa mais acolhedora, mais, como eu posso te dizer, você vai entender mais sobre você, como é que você funciona. Saia do quase, pense nisso. Forte abraço, Júlio. Forte abraço, pessoal. Tudo de bom para vocês. Obrigado. Uma excelente semana. Brasil. Obrigado. Tchau, tchau. Eita.